Se eu errar, eu falo. Não tenho problema não de dizer. Às vezes eu erro uma projeção, uma análise. Aqui, Caiado tá. Mas quem, além do Caiado, quem estava lá? Tava Caiado, que é governador de Goiás, Tarcísio, São Paulo, o Ratinho Júnior, que é do Paraná, e esse daí, que é um de todos, assim, capaz, é um dos que eu hoje estou criando mais bode do Zema. Que, sabe, todo ensaboado, liso. O pessoal fala que mineiro é assim, é esperto, mas não é, não. Esse aqui é muito liso. Mineiro não é assim, não, cara. É muito, muito. Tá começando a dar asco de tão ensaboado que ele tá. Mas estão os quatro. Além desses quatro governadores, tinha o Jorginho Melo, lá de Santa Catarina, também está aí, que depois eu vou mostrar. Por que esses governos. Veja, desses aí, você tem dois que são Kassab. O Ratinho Júnior é Kassab e o Tarcísio é o próprio Kassab. Quem vai ser? Quem vai ser? Por enquanto é o Tarcísio. Mas não necessariamente precisa ser. É alguém do grupo deles, que terá, como foi o Nunes. O Bolsonaro, naquela época, ainda estava piando grosso, tal. Ele deu aquela estrada. Daí falaram, então vamos botar esse cara na cadeia. Vamos botar esse cara na cadeia. Daí ele alisou. Daí virou, né? Virou delícia de novo, tá? Vai fazer o que manda o chefe dele. Mas pode ser o Ratinho, pode ser o Tarcísio. O Zema e o Caiado, acho que não, tá? Porque eles têm voo próprio, é mais difícil de controlar. Ratinho Júnior e o Tarcísio jogam a bola junto. Quem mais estava lá? O Moro estava lá. O grande herói da Lava Jato, combatente da corrupção, que abraça Dino, beija o pé do Dino. Eu estava aí batendo palma. Quem mais estava lá? Olha, Espiridião Amin, cara. Espiridião Amin estava lá. Tinha, se eu não me engano, eu contei uns 9 senadores. Tinha 9 senadores. Tinha 5 governadores. Por quê? Porque a estratégia foi fechada. O Centrão escolherá um nome, depois eles vão acomodar as melancias, porque tem posição para governador, senador, indica aí, ministro para cá, indica aquela velha boa distribuição do Estado brasileiro em todas essas raposas. O governador Moro, já falei aqui, o governador Moro está se colocando à disposição de ir para o sacrifício para ser governador do estado do Paraná com as bênçãos do Bolsonaro e do Kassab. Quem diria? Ah, não é possível. O Dallagnol estava batendo palma na pista, ele não pôde nem subir no ônibus. Estava batendo palma ali do asfalto para o discurso do Valdemar. Van Hatten também. Pô, Abrão, mas que horrível. É melhor, eu prefiro, uma verdade dura, saber uma verdade horrível, do que viver na mentira se enganando. Eu prefiro. É isso daqui, gente. É todo mundo tá junto e misturado com o Kassab. O Kassab, como ele é chefe, ele não vai. Nem aparece. O Temer também não. Esses são os chefes mesmo. Depois, vamos passar agora já. Passa o vídeo, por favor, do Eric, do Dirceu e do Ciro Nogueira. Por favor. Ciência que nós estamos num momento histórico que um governo como o do Lula é a oportunidade de reelegê-lo. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, não o quer como candidato. E vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela chama-se Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou. O que o Tarcísio está prometendo para eles? Está prometendo a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, é isso que da Previdência. Quando ele fala, quando ele fala que direita é centrão. É centrão e os monopolistas e oligopolistas. E não todos. Tem uma parte de monopolista e oligopolista que é ligada ao PT. E o que ele não falou aí foi do. Deixa eu escolher a palavra.
adequada do grande negócio que está sendo feito em torno do Banco Master com o BRB, utilizando o Fundo Garantidor de Crédito e outras cocitas más, que ele não colocou aqui. E aí entra gente ligada ao PT, ligado ao Centrão e o pessoal no meio do caminho. Tem banqueiro ligado ao Centrão que ficou chateado. Gente mais ligado a outros grupos estão bem felizes. Então está tendo uma disputa grande de poder aí, em torno desses bilhõezinhos de um banco chamado Master Blaster. Cara, o Brasil, essa república é uma pocilga. É uma pocilga. Quando você consegue enxergar, ver o que é, como está sendo negociado, sem brincadeira, é dar surra de relho e escovar com vassoura e pinho-sol, cara. Primeiro surra de relho e depois escovar com vassoura pinho-sol. Se não fizer isso, eles ficam. Eu vou voltar, põe a apresentação de novo, por favor, Eric. Põe a apresentação de novo. Quer que Eu coloque vou voltar. o Ciro? Não, depois eu quero mostrar aqui. Se a gente não esfregar com pinho-sol, põe aqui, esfregar bem, matar os baratões, põe aqui a apresentação, por favor. Sabe o que acontece? Os caras não vão embora. Eu pergunto para vocês aí de Santa Catarina, há quantas décadas o Espiridião Amin assombra o nosso país? Cara, eu lembro do Espiridião Amin, eu estava no começo da faculdade. O Espiridião Amin já deve ser governador há 40, governador, senador há 40, ou a esposa dele, prefeito há 40 anos, gente. 40 anos. A gente, é a nossa vida. E o que me deixa mais chateado é quando eventualmente uma pessoa consegue chegar lá, ela se corrompe. Ela se corrompe. Não todo mundo, mas muitos. A imensa maioria se corrompe, se vende, se acovarda. Agora você pode colocar o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira vai falar a mesma coisa que o Dirceu. Uma reeleição de Lula, ou sequer ele é candidato? Acho que vai depender muito de quem vai ser o nosso candidato. Se o Tarcísio for o candidato do presidente Bolsonaro, o Lula não disputa. Não? Não é dito por mim, não. Dito por ministros do Lula. Ele não disputa. Por sair com honra? Sabe, porque o Lula não vai perder a última eleição. O Lula não vai. O Lula foi um homem de vitórias, né? Ele 3 vezes, elegeu uma presidente 2 vezes. Ele não vai chegar na última eleição e perder a eleição, como ele pode perder a eleição até no Nordeste pro Tarcísio. Então é uma decisão difícil, porque o PT vai pressionar para tentar eleger bancada, nem pensando no Lula ser eleito, mas para tentar eleger bancada, que o nome dele é forte, né, porque se o Lula não for candidato, é como se o PT jogasse a toalha, mas eu tenho certeza que o Lula não vai querer ser lembrado. Nome da esquerda, como nós não, é o Haddad. Aí é a disputa pelo espólio, não é mais disputa para ganhar a eleição. Aí vai ter o Camilo querendo ser, o Rui Costa, mas aí é para quem vai ter o espólio da esquerda. E de fato, nos bastidores, está assistindo. Eu não confio nem acredito na análise dele. Ele aí está mandando um recado, ó. A máquina do Centrão, os partidos, o fundão eleitoral, os grupos monopolistas, oligopolistas mais chegados na gente, nós estaremos mobilizados para defender o nosso candidato. Lula, PT, baixa a bola e vem de coadjuvante. Vai ser melhor para vocês. Esse é o recado. Esse que é o recado. Vem de coadjuvante. No grande Cinemark das Tesouras. Agora pode passar. Agora vamos voltar para a nossa apresentação. Eu falei da guerra aqui, a Terceira Guerra Mundial, que teve agora a vertente de guerra comercial com as tarifas do Trump. Elas vieram, aceleraram, geraram uma forte turbulência do mercado. Não caiu o que eu imaginei que cairia, deveria ter caído mais. Os mercados deveriam ter caído mais, sangrado mais. As taxas de juros americanas tudo abrindo. A parte longa está toda abrindo bastante, os títulos do Tesouro americano, juro americano no mundo, está tendo uma retração, só que ainda não entrou um mal-estar maior. De qualquer forma, no Vai Entrar Sem Filtro, o objetivo não é apresentar
uma análise mais profunda, isso eu farei na Lanterna do Abe, no programa de domingo, que é para os membros, ou na segunda-feira a gente apresenta para quem não é membro. Então acompanha aí que eu falarei sobre a guerra. Né? Isso já é uma guerra declarada, aberta, mas está fria ainda por enquanto. Tem uns focos quentes, né? Como a Guerra Fria teve focos quentes, Vietnã, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Afeganistão, era tudo focos quentes do próprio Oriente Médio, a Guerra em Israel. São os focos quentes que tem de guerra numa Guerra Fria. Por enquanto não está a plenos pulmões, mas a preparação está muito clara. Hoje, a preparação para uma guerra comercial, a pressão para todos os outros países virem para os Estados Unidos, quem não vier com os Estados Unidos vai ficar com tarifa alta comercial. Então, ele vai forçar para uma situação. Europa, você quer enfrentar o Trump sozinho? Você quer jogar o jogo sozinho? Beleza, senão fica aqui alinhado conosco. Polônia, Lituânia, Estônia e Letônia. Mas a Finlândia, eles estão bem preocupados com o cenário de guerra, uma invasão russa. Você tem vários países já, eu acho que são 7 países que já mandaram a população ter estoque de alimentos e estoque de emergência para ficar uma semana em situação de guerra, caso tenha guerra. A perspectiva não é que não vejo a guerra acontecendo já, a perspectiva é por volta de 2030, se ela acontecer. Talvez ela seja evitada com essa estratégia aí preventiva do Trump. Mas, de qualquer forma, a gente falará mais sobre isso no Lanterna do Abe e não no hoje, né? Aqui também a questão da Groenlândia continua andando. Eu queria trazer aqui um outro assunto para vocês entenderem como funciona esse Cinemark das Tesouras. Tem um personagem que é o prefeito o prefeito Manga, lá de Sorocaba. TikToker, influencer, tal. Eu acompanhava assim, meio de, sabe, um jeito meio esquisito, tal. Nem fui pesquisar muito. E ele estava crescendo, está com 3 milhões de seguidores, está crescendo, se lançou, é do partido, o mesmo partido é do mesmo partido do Tarcísio, Sorocaba é uma cidade grande, e ele se lançou pré-candidato ao governo do estado. Opa! Aí, para você fazer isso, você tem que saber que eles vão atirar. Se tiver coisas nebulosas, suspeitas de corrupção, vão mostrar toda a capivara do cara. E aí tá aparecendo aí 20 milhões aqui, 800 mil em caixa em dinheiro não sei aonde, e carro apreendido, dinheiro para cá, já falou que, pô, eu não posso me responsabilizar pelo meu cunhado, né, o cunhado dele. Então, assim, para entrar num jogo desse, mesmo você estando limpo, eles vão tentar espalhar mentira sobre você. No meu caso, não espalharam sobre corrupção, porque não tinha absolutamente nem suspeita de corrupção. Mas se ele dá margem para isso, ele paga o preço. Como eu até vi a entrevista dele, rapidamente, eu não gosto muito, não gosto nada do perfil desse cara. Ele falando que já foi usuário de pedra, que Deus tirou ele da pedra, Cambó, me pareceu uma pessoa errada. De qualquer forma, tá aí. O jogo já está sendo jogado para a eleição do ano que vem.